Muito boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo, nesse final de domingo, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo, mais um culto do Evangelho, com a presença dos nossos amigos, Nina chegando aí, Luzia, Otávio e família, Elisângela. Sejam bem-vindos todos, muito boa noite. Deixa chegar mais gente aí. Por enquanto só Nina, Luzia, Otávio, Elisângela, agora o Marcos está entrando também, Jussara. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Assis também chegando aí. Vamos ver quem chega mais aí, a gente começar o nosso Evangelho. Vou pegar aqui o meu relógio, não está por aí não, né? Daniele também chegando aí. Daniela, boa noite. Giovanni também, Cleide, Maristé. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse culto do Evangelho, mais essa oportunidade de conhecer melhor o nosso Evangelho, essa bênção que nos acompanha há tanto tempo e a gente cada vez aprende mais. Vamos nos preparar para fazer, aliás, não vamos fazer a nossa prece não agora, vamos primeiro fazer o nosso sorteio. Lembrando que a gente está pedindo agora, a gente vai pegar as 3 primeiras páginas e fazer um sorteio entre as 3. Dona Raimunda chegando aí também, Sueli, né? Ivana, Eliane, Carol, sejam todos muito bem-vindos. Fátima também chegando aí, muito boa noite a todos. Então vamos lá, quero 3 números aí. Daniela já deu o número 73, anote aí, Ivânia, por favor. Daniela 73, Elisângela 58, Daniela 73, Elisângela 58 e Nina 185. Luzia, muito obrigado aí, os demais, nós pegamos aí os 73, 58 e 185. Fábio também chegando, Luzia, obrigado. A gente só vai pegar os 3 primeiros e fazer aqui um sorteiozinho dos 3, para ver qual das 3 páginas, 73, 58 ou 185, a gente vai cuidar na noite de hoje do nosso estudo. Delvane também chegando aí. Então, vamos fazer a nossa prece. Vai sortear agora. Nayana também chegando agora. Vai sortear agora. Sorteio já. Quando a gente terminar a prece, a gente sorteia. Enrola aí os 3 pedacinhos de papel. Eliane também chegando aí. Gleide. Simões entrando também. A todos muito boa noite, sejam bem-vindos. E agora vamos nos preparar para fazer a nossa prece. A Eliane também sugeriu aí 73, que coincidiu com um número que também foi sugerido. Vamos fazer a nossa prece inicial, lembrando da nossa água. Quem gostar de colocar água fluidificada, é bom para a gente tomar no final da nossa última prece. Solange também chegando aí, todos muito bem-vindos. E vamos então fazer a nossa prece inicial. Querido amigo Jesus, amigo incondicional de todos nós, mais uma vez aqui voltamos para esse espaço que nós dizemos ser virtual, mas ele é tão objetivo, tão real, porque a distância dos nossos corpos físicos não impede a nossa interação como espírito, até porque o nosso principal meio de comunicação é pelo pensamento, pela harmonia de pensamentos, pela união de esforços em torno de um bem comum. Por isso, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade.
Abençoa, como sempre fazemos, ou como sempre pedimos, aos nossos lares, às nossas famílias. Ajuda-nos a cada um de nós a termos mais sabedoria, mais coragem, mais fé para enfrentar os duros desafios, os desafios dessa estrada longa de evolução do espírito, dessa condição de imortalidade que o nosso Pai Criador nos concedeu. Ajuda-nos, mestre amigo, a descobrir cada vez mais o significado dos nossos deveres, das nossas obrigações, dos momentos em que vivemos em família, no trabalho, os momentos da vida social, para que em cada um deles encontremos um significado espiritual. Pedir também, Divino Mestre, pelos nossos irmãos enfermos, aqueles que estão padecendo nos leitos dos hospitais, aqueles que estão desencarnando neste momento, para que desencarnem buscando o recomeço da vida, a vida que nunca cessa, levando consigo a dignidade dos atos, dos pensamentos, do esforço que cada um de nós despende no curso da nossa vida. Abençoa-nos, Mestre Jesus, a superar a angústia, a tristeza, a depressão, as incertezas, o medo, para que não tenhamos dúvida jamais da sua presença entre nós. Muito obrigado, querido amigo Jesus, por essa e por tantas oportunidades. E dá-nos a sua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Então vamos aqui agora fazer o nosso sorteio. Também entrou aí agora a Deise, o Silvio, a Neves Barros, a Edilene. Ok, muito bem, sejam todos bem-vindos. Agora aqui eu tenho os 3 papeizinhos. A oração é bonita, Nayana, para todos nós, né? Para que a gente consiga elevar o nosso nível vibratório. Tá aqui os 3 papeizinhos. Vamos sortear para ver qual dos 3 a gente vai ler na noite de hoje. Vamos ler o 58. É o número 58, não é? Então vamos lá fazer a leitura do número 58. Se não me engano, esse número foi pedido por Elisângela. O 58. Se não me falha a memória, 58. Confirma aí, Elisângela, que eu não quero voltar aí às mensagens. Mas acho que foi o 58. Portanto, vamos ler a página 58, que é 58, vamos posicionar o capítulo. A página 58 neste livro é Esquecimento do Passado, item 11, no capítulo 5. Quem tiver outro livro, outra edição, não corresponde o número, então não procure pela página. Neste livro, nesta tradução ou nesta edição, nós podemos encontrar na página 58 o item 11, Esquecimento do Passado. Quem tem outras edições ou outro livro de outra editora, vai se posicionar no capítulo 5, no item 11, Esquecimento do Passado. Isso é o que tem na página 58. Vamos então à leitura do nosso texto de hoje. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Vamos ler de novo essa frase? É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Dizendo de outra maneira, há quem faça objeção, a quem discorde ou a quem questione o esquecimento do passado, né? como um obstáculo, né?
que impede o espírito de aproveitar as suas experiências de existências anteriores. A princípio até parece que tem sentido, né? Poxa, por que desculpe, por que nós esquecemos do passado? Será que não era melhor a gente lembrar e poder aproveitar mais claramente as experiências anteriores? Vamos continuar lendo o texto. Se Deus, prestemos bem atenção, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil, né? Então, se Deus achou, né, que nós devêssemos ter um véu sobre o passado, esse esquecimento, é porque isso tem uma utilidade. Continua o texto. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Vamos ler de novo, gente, para a gente entender claramente, porque a princípio tem lógica, né? Por que eu tenho que esquecer o passado? Se eu me lembrasse, não era melhor? Porque eu já traria as experiências anteriores todinha para não ter que aprender de novo. Eu já nascia sabendo de tudo que eu já sabia antes, né? Então, olha o que o texto diz. Essa lembrança teria graves inconvenientes. Graves inconvenientes. Por exemplo, poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente. Então isso poderia causar uma humilhação estranha para nós. Ou poderia exaltar o nosso orgulho. E, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Olha, tanto podia humilhar como elevar o nosso orgulho, exaltar o nosso orgulho. E isso travaria o nosso livre-arbítrio. Bom, em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Vamos continuar lendo. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu. Olha o que essa frase diz. O espírito renasce frequentemente, quer dizer, é comum, não todas as vezes. Claro, eu posso reencarnar 10 vezes aqui no Brasil, e a 11ª pode ser na China, na África, né? Pode ser na América Central, na Nicarágua, né? Na Bolívia, pode ser em qualquer lugar. Mas, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que viveu. No mesmo meio inclusive familiar, meio inclusive daqueles, né, que a pessoa já convive há muito tempo. Então ele diz aqui, e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecêssemos nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Olha, como eu nasço quase sempre no mesmo meio e com as mesmas pessoas, claro, com as mesmas pessoas, não com as que estão encarnadas, mas tem muitas pessoas que já nasceram junto comigo e que não estão encarnadas, estão desencarnadas. Quando reencarnamos, esse grupo quase poderíamos dizer familiar, ele renasce quase sempre de alguma maneira se relacionando. Então o que acontece? Ele diz o seguinte aqui, a gente nasce junto a fim de reparar o mal que eles fez. A gente nasce junto para reparar o mal que a gente fez a essas pessoas. Se a gente reconhecesse nela as pessoas que a gente odiou, olha o que o texto diz. Se a gente reconhecesse nessas pessoas que renascem normalmente no mesmo meio, aquelas que a gente odiou, talvez o ódio se revelasse. Aí continua. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Então, vamos entender melhor essa situação. Imagine, por exemplo, que nasça na minha família um irmão, uma mãe, um pai ou um filho, um amigo próximo, um tio, um avô,
qualquer pessoa que esteja perto da gente, nesse meio que ele fala aqui, não é? Imagine que essa pessoa, a gente descobrisse, né, ou ela soubesse que eu fiz um grande mal a ela. Ela descobrisse que eu fiz um grande mal. Eu traí essa pessoa, por exemplo, na outra encarnação. E aí, se as lembranças fossem reveladas, se a gente não tivesse esse esquecimento do passado, esse meu irmão, esse meu filho, esse meu pai, ia descobrir que eu sou um traidor. Como seria essa relação dessa pessoa comigo? Seria de me humilhar. Seria de rejeição completa a mim. Porque fui eu que lhe fiz mal. Sou eu que sou o vilão. Ela é a vítima. E como nós não somos ainda espíritos maduros para compreender isso, isso significaria inevitavelmente um destrambelho enorme nas famílias. E considerando que essas pessoas com quem convivemos no passado, muitas delas a gente enganou, prejudicou, machucou, feriu, né? De várias formas, nos apropriamos dos seus bens, né? Fomos ingratos. Imagine que a gente lembrasse de tudo isso. Aí ia ser filho contra pai, irmão contra irmão, marido contra mulher, né? Mãe contra filho, ia ser uma desgraceira. Continuemos o texto. Olha o que é que diz em seguida. Deus nos deu para o nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. Olha, Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Vou ler de novo que a entonação não está correta. O que foi que Deus nos deu e basta para nós? Ele nos deu a voz da consciência e nossas tendências instintivas. E ele nos tira o que poderia nos prejudicar. Olha que coisa interessante, a misericórdia divina, como ela funciona. Deus nos dá exatamente aquilo que só vai fazer o bem para nós. E retira de nós aquilo que vai causar um engasgo, vai atrapalhar, vai prejudicar. E a gente vai atolar ainda mais a nossa evolução, a nossa caminhada. Vou repetir a frase. Olha, Deus nos dá o necessário e pode nos bastar com isso. O que é o necessário? A voz da consciência. E nos tira o quê? O que pode nos prejudicar. Então, é da lei, nas leis que regem o comportamento do espírito, essas leis, elas mexem com o nosso depósito de informação do passado. E essas leis, elas funcionam de acordo com a evolução do espírito. Quanto menos evoluído o espírito, menos ele se lembra do seu passado. Mas ele não perde o passado. Por que que Deus nos dá a condição de lembrar do nosso passado apenas no nível do inconsciente, que ele chama aqui de instintivo? Né? As nossas lembranças do passado estão comigo. Estão aqui no espírito. Eu as tenho comigo. Né? Agora, ele passa um véu para eu não lembrar disso tudo que eu tenho, mas ele não deixa que eu lembre. Conforme eu vá evoluindo, conforme o espírito vá ficando maduro, mais ele tem acesso a essas informações do passado. Veja como é sábio. Um espírito já muito maduro, muito evoluído, ainda que ele saiba que o seu filho foi alguém que lhe machucou, ou que ele machucou o seu filho, né? No caso ele, é melhor ele, o filho o machucou, mas ele é um espírito evoluído. Então ele vai saber tranquilamente, mesmo que ele se lembre, e vai se lembrar porque ele é evoluído, ele vai saber perdoar, vai saber que aquilo foi circunstancial, que aquilo aconteceu numa outra encarnação, numa condição onde ambos, ele e o filho, estavam bastante ignorantes, e que agora só há um sentido de ser o perdão, o amor, a paciência. Não há mais espaço, né, na consciência de um espírito maduro para ficar relembrando o passado. Repare como isso é interessante. Já percebeu que as pessoas maduras, encarnadas, vamos deixar os espíritos agora um pouco de lado. Imagine, quem de vocês não conhece alguém que é maduro o suficiente para que, se alguém, imagine uma pessoa madura o suficiente, que está com 60 anos de idade, e de repente aparece aquela pessoa
que quando lá nos 20 anos de idade foi uma pessoa que lhe traiu, que lhe enganou, e essa pessoa aparece, não é, de repente, ombreando você no mesmo espaço de trabalho. Ou de repente é o pai, né, do rapaz que namora com sua filha. Não acontece isso, né? Então, essa pessoa de 60 anos, que vai reencontrar aquele desafeto lá dos 20, de 40 anos passados, aquele desafeto é o pai do rapaz que namora com a filha dele, desse homem de 60 anos. Mas o homem de 60 anos é maduro espiritualmente. Ele cresceu. Como é que ele vai? Ele vai trazer à tona tudo aquilo? Vai causar um quiprocó? Né? Vai relembrar tudo? Não. Um ser maduro, equilibrado, vai cumprimentar, né? Vai lembrar? Vai, mas aquilo já não faz mais diferença. O futuro, a oportunidade do presente é uma oportunidade de construção. Ainda que o outro traga consigo algum trauma, mas ele foi a vítima, o outro até está constrangido, mas ele não, ele está tranquilo, vai lá, aperta a mão, desfaz tudo, enxerga nele um filho de Deus que devemos construir juntos os nossos desafios. Isso encarnado. É assim que vai acontecer quando, numa outra oportunidade, quando a gente reencarnar mais evoluído, nós vamos nos lembrar dos desafetos, mas não vamos perder o equilíbrio. Só que nesse instante não é bem assim. Nós ainda estamos muito verdinhos para a gente saber de tudo. Se soubéssemos, a gente ia meter os pés pelas mãos. Vamos então continuar o nosso texto. Ao nascer, prestemos bem atenção. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más atuais são indício do que resta nele e corrige. Vamos ler de novo esse trecho. Olha, já que nós temos o esquecimento do passado, ao nascer, o homem traz o que adquiriu, mas isso está, de certa forma, oculto. Ele nasce, né, como se fez, criança, não lembra de nada. Cada existência para ele é um novo ponto de partida, porque ele esquece tudo. E olha, uma criancinha pequena, ela não lembra de nada, ela vai crescendo, ela vai compreendendo o seu meio ambiente, e diz mais, pouco lhe importa saber o que ele foi. Pouco importa saber o que ele foi. Aí vem uma frase que eu queria mais chamar a atenção. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção. Porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. Olha que coisa interessante. Quando a gente nasce, ou quando uma pessoa nasce, e ainda na infância ou na adolescência, e depois na idade adulta, manifesta tendências más, não é? Nós não manifestamos as nossas tendências más. Eu posso ter coisas boas, mas também tenho tendências más. Essas tendências más são os resquícios, essas tendências más são indício do que resta nele, do que resta em mim a corrigir. Então, toda vez que a gente percebe em nós uma tendência má, é uma lembrança, dentro dos mecanismos da lei de Deus, é uma lembrança, né, sutil, né, impetuosa, ele chamou de instintiva, que nós temos. As lembranças de más tendências é um indício da minha condição inferior do passado. Aí ele diz assim no final da frase, que aí eu quero reforçar muitíssimo esse final da frase. Olha, sendo nisso que deve concentrar sua atenção. Quando eu reencarno e eu descubro que eu tenho más tendências, eu posso gostar dos animais, né? Eu posso gostar de algumas pessoas, mas de outras eu tenho raiva, eu tenho uma antipatia. Tem determinadas situações na vida que me tira do sério, que eu perco as estribeiras, que eu fico agressivo, violento, né? Eu perco a paciência. O que são essa perda de paciência, essa agressividade, ou esse ímpeto? Imagine um vício.
Imagine que eu fui um jogador inveterado de baralho, de jogo de azar, né? Ou fui um alcoólatra. O que acontece comigo? Toda vez que eu me preocupo, toda vez que eu tenho um problema sério na vida, olha o álcool me chamando tão facilmente, como se fosse um mecanismo de fuga. E toda vez que aquela situação semelhante ao passado ela se repete, eu agrido mais facilmente. Imagine, por exemplo, que eu tenha 3 filhos, né? E um dos filhos, toda vez que eu perco a paciência com ele, eu quebro o pau. Toda vez que eu perco a paciência com ele, eu corro para cima e espanco o menino. E não justifica, porque os outros 2 também me tiram do sério e eu não faço a mesma coisa. Eu até tolero, faço vistas grossas, mas aquele não. Aquele eu pego pesado e perco o controle emocional. O que significa isso? São indícios de uma relação dramática, de uma relação problemática do passado. E aí os espíritos dizem aqui, é nisso que nós devemos concentrar a nossa atenção. A oportunidade da reencarnação é exatamente para isso. Porque Deus não disse que você foi um criminoso que matou seu filho, ou que ele lhe enganou na outra encarnação e lhe traiu. Não, você não lembra claramente disso. Eu não lembro. Essa situação que eu estou dizendo aqui, não há uma lembrança nítida. O que se tem no momento, nitidamente, é uma relação pai-filho. Ponto. E numa relação pai-filho, há uma responsabilidade recíproca. Do filho, respeitar o pai e crescer espiritualmente. Para toda vez que o seu ímpeto de antipatia com esse seu pai vier aflorado ou aflorar, ele, conhecedor do Evangelho, da doutrina espírita, orar todos os dias pelo seu pai. Pedir a Deus sabedoria, maturidade, para realmente aproveitar essa oportunidade de renascer com esse pai. É uma dádiva de Deus. É conhecer o Evangelho e a doutrina que nos revela que conviver assim com essas pessoas é uma dádiva. A gente tem que inverter. Porque se a gente soubesse, ia causar uma guerra. Mas a lembrança vem sutilmente, vem nos ímpetos, vem de lá de dentro. Mas aí eu conheço o Evangelho, conheço a doutrina espírita. O que é que eu faço? Obrigado, meu Deus, porque eu tenho um pai assim. O Senhor está me dando essa oportunidade de ter nascido com ele para a gente poder superar, para a gente poder aprender o perdão, aprender o respeito, aprender a se ajudar mutuamente, a se perdoar. E o pai, por sua vez, que tem uma responsabilidade ainda maior, conhecendo o Evangelho, conhecendo essa doutrina maravilhosa, vai saber claramente que com aquele filho ele não pode pegar. Pelo contrário, olha o que o texto diz, nisso deve concentrar toda a sua atenção. Quer dizer, se eu tenho aquele filho, que por qualquer coisa eu sinto aquele ímpeto, aí eu tenho que fazer o quê? Orar por ele todos os dias, mas principalmente orar por mim. Pedir a Deus que me dê lucidez, que me eleve nas noites de descanso do corpo físico, para junto dos benfeitores espirituais, para que eles me advirtam, para que eles me aconselhem. Pedir a Deus na oração que derrame sobre mim as bênçãos do que eu preciso para ter equilíbrio e transformar e ter atenção a esse filho. Quando ele vier para cá com aquele ímpeto de antipatia para mim, silenciar, orar silenciosamente, abraçá-lo. Se ele um dia estiver necessitando de mim, vá com todas as forças, chore junto, pegue na mão dele nos momentos difíceis, porque é muito fácil trabalhar com os outros 2. Os outros 2 são cúmplices, são amigos, são companheiros do passado. Mas aquele terceiro não. Aquele terceiro tem um piolho, tem uma pulga, tem uma espinha ali, um espinho. Aí o pai espírita, o pai que conhece o Evangelho, vai sim transformar essa oportunidade no objetivo maior da nossa encarnação, que é aprender a amadurecer como espírito, ganhar o troféu da superação, o troféu da educação espiritual, conviver com esses filhos, né, pagando as dívidas que esse pai deve a esse filho. E ainda que o filho lhe deva alguma coisa, pelo fato de conhecer o Evangelho, o pai sempre se sente como devedor, ainda que o filho tenha algum crédito, ou ainda que ele tenha algum crédito para com o filho. Mas quem conhece o Evangelho nunca se posiciona naquela condição de quem cobra. Quem conhece o Evangelho sempre se posiciona na condição de quem deve, da humildade e da responsabilidade. Continuemos então o nosso texto.
a gente estava dizendo das coisas ruins que a gente se lembra. Mas olha o que o texto diz em seguida. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. Olha, as boas resoluções que eu tomo, que aquele homem que tem 3 filhos, 2 dele ele convive bem, mas o terceiro não convive, mas ele conhece o evangelho e a doutrina, ele vai tomar boas resoluções, não é? E essas resoluções, não é, são uma resistência a esses indícios de inferioridade, a essas feridas que estão no passado. Aí continua o texto. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Olha que coisa interessante. O esquecimento não acontece só. De resto, o acontecimento só se dá quando a gente está na vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Então, aqui fica uma pergunta. Nós nos lembramos e trazemos essas marcas espirituais dentro de nós, lembramos bem do passado errado, dos indícios de inferioridade que eu trago comigo, que nós trazemos conosco. Isso é o que vem mais forte. Alguém pergunta, mas por que é tão mais... Já vi um ditado que diz assim, que a gente aprende as coisas erradas com muito mais rapidez, não é? A gente aprende o que não presta com muita rapidez. Pega um menino, um adolescente, via de regra, ele vai aprender muito rapidamente coisa errada. E vai ter mais dificuldade de aprender virtudes, de aprender coisas boas. Sabe por quê? Só essa doutrina maravilhosa para explicar um negócio desse. Né? Sabe como era que a gente dizia antigamente, antes de conhecer a doutrina espírita? Quando um menino estava brincando com a faca ou com fogo, simbolicamente é o mal, né? A faca, o fogo, era o mal. Aí o menino estava brincando com o mal, o jovem, o garoto, né? Brincando com o fogo, com a faca, com alguma coisa assim. Aí sabe o que os antigos diziam? A avó, o pai, a mãe, diziam, menino, não brinque com isso que o cão atenta. Quem já não ouviu essa expressão, né? Não brinque com isso que o cão atenta. É uma sabedoria. Dizer isso é uma sabedoria, que a doutrina espírita agora vem revelar para a gente por que o cão atenta. Lembrando que o cão não existe. Antigamente, sem conhecer a doutrina espírita, tinha sentido falar em cão. Agora que eu conheço a doutrina espírita, o que é esse cão simbolicamente? É toda a minha inferioridade que está em mim que eu trago do passado. Quem é que atenta quando eu pego uma faca? A minha inferioridade. Então, cão aí, entre aspas, simboliza tudo que eu e você traz de inferior das outras encarnações. E por que é mais fácil? Porque o meu depósito de defeitos, de tendências negativas, de indícios de inferioridade é muito maior do que de virtudes, nesse estágio evolutivo. Agora nós estamos num ponto decisivo na nossa evolução. Nós temos que começar a dar um basta nisso. Repare, se eu não prestar atenção aos meus indícios de inferioridade nesta encarnação, talvez eu não tenha mais tantas encarnações para frente. Porque eu já cheguei num ponto que não justifica mais permanecer no mal. Eu vou ter que pagar muito mais caro para corrigir as tendências negativas que eu tenho do que se eu não perceber isso agora nessa encarnação. Então, temos que nesse momento, perceber as nossas tendências negativas que vêm impetuosamente no nosso dia a dia e combatê-las à luz do Evangelho. Para não deixar que esse depósito de lixo, entre aspas, de outras encarnações, definam o meu presente e o meu futuro. Se eu não fizer isso, quem está mandando no meu presente e no meu futuro é o meu passado. Vou dizer de novo. Eu fui morar numa casa cheia de lixo. Eu passo o dia todinho na rua e chego em casa e não limpo essa casa. Quem é que está mandando na minha casa? O lixo que estava lá quando eu cheguei. Assim. Então, quando eu reencarno, eu trago o lixo das outras encarnações. E trago também as coisas boas, em menor quantidade, que eu fiz.
Mas essas coisas boas são tão poucas. E se eu não reagir, o lixo que eu trouxe sufoca as minhas virtudes. Por isso que nós temos que prestar atenção na nossa inferioridade. Olha, gente, prestar atenção na minha inferioridade, não é na dos outros. Porque aquele que conhece o Evangelho começa a inverter. Ao invés de a gente ficar olhando a dificuldade do filho, da esposa, do marido, do pai, da mãe, não, agora eu começo a olhar a minha dificuldade. Jesus disse assim, é mais fácil você ver um argueiro no olho do seu próximo do que ver uma trave no seu. Ele advertiu a gente. Então, quem conhece o Evangelho, ainda que o outro tenha defeito, busca se comportar como quem deve. Busca se comportar com humildade. Não é? Procurando a todo instante não se colocar de forma pedante, não se colocar de forma como se fosse melhor do que os outros, como se já fosse mais maduro espiritualmente. Não, nada disso. A virtude, ela tem que desabrochar no silêncio da alma, sem sapato alto, sem batom vermelho, sem alarde, sem propaganda. E silenciosamente a gente vai combatendo esses ímpetos que o esquecimento como bênção divina nos deu, mas que eles vêm como ímpeto dentro de nós em ondas, fazendo com que a gente repita os mesmos erros do passado. Continuando aqui um pouco mais a nossa leitura, o texto é pequeno, vamos ler ele todo. Diz o seguinte, olha, não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais. Olha aí, o espírito não as perde jamais as lembranças do passado, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre, e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida física, durante essa vida de relação no mundo encarnado. Mas há a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele obtém novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-las. Vamos comentar um pouco mais isso. Olha, o que é que o texto está dizendo? Que todos nós, quando vamos dormir, o corpo físico vai dormir, o espírito não dorme. Mas tem um detalhe, o espírito pode não dormir, tá certo? Mas pode ficar agarrado à vida física. Vou dizer de novo, quando um de nós vai dormir, o corpo físico, à noite, né? A gente apaga a luz, fica cansado, vai dormir, pode acontecer algumas situações. Uma, eu vou dormir, não faço prece, não reflito sobre o dia, não agradeço a Deus, simplesmente vou dormir do jeito que eu cheguei, né? Cansado, me jogo na cama e vou dormir, com a carga de sentimentos do dia, tudo em mim, encharcado de preocupação, de estresse, de raiva, né? Dos problemas da dívida, do que eu tenho que receber, de quem não me pagou, da panela que queimou, da discussão que teve com a esposa, com o marido, enfim, com o colega. É assim que a gente chega em casa. Aí a gente vai dormir desse jeito. Quando essa situação acontece, embora a gente esteja dormindo o corpo físico e o espírito esteja, de certa forma, descolado do corpo, mas ele não vai se descolar muito, vai ficar ali preso, porque o espírito está encharcado da vida de relação, encharcado das preocupações do dia a dia, ele não consegue se emancipar bem. Daí a importância da prece. Vamos nos acostumar a, quando a gente for dormir, fazer a nossa prece, refletir sobre o dia, pedir perdão pelos erros que a gente cometeu naquele dia, pedir sabedoria a Deus, agradecer por mais um dia, respirar fundo. Essa conversa faz com que o nosso espírito, na hora que o corpo descansa, o nosso espírito se desprende e vai realmente conviver com os amigos espirituais, com aqueles que podem nos orientar, com aqueles que podem nos advertir, com aqueles que podem mostrar para a gente o significado de determinadas dores.
de determinadas dificuldades que a gente está meio cego, sem saber o que fazer. Eles aproveitam esse momento para esclarecer, para inculcar, né, para passar para a gente aquela sabedoria que está faltando. Aí no dia seguinte, 2, 3 dias depois, eu faço isso toda noite, de repente um estalo. Ah, meu Deus, que bom que eu tive uma ideia, já sei como é que eu vou resolver aquilo com tranquilidade, com sabedoria. O que pode ter sido isso? Pode ter sido um aconselhamento espiritual. Agora, quando eu vou dormir encharcado, de cansaço, e pior ainda, meu Deus, é aquele que vai dormir bêbado. Imagine, uma pessoa que vai dormir bêbado, né? Eu estou falando bêbado, pode ser com outro vício, qualquer outra coisa que valha. Quer ver outra coisa? Quando a gente vai dormir com o estômago cheio, como uma feijoada, um sarapatel com farinha, um cuscuz, meio cuscuz com sarapatel, 10 horas da noite e vai dormir. Sabe o que acontece? A gente vai ficar coladinho ali no estômago. Aí vai ter pesadelo. O pesadelo não tem nada a ver com a vida espiritual. Ah, aliás, tem. Sabe com quem? Com os espíritos que são iguais a nós. Ou pior, quem vai dormir assim encharcadinho, vai ter pesadelo, vai se encontrar com os espíritos iguais ou pior do que nós. Que compartilha da nossa inferioridade. Que compartilha do nosso imediatismo, dos nossos vícios, dos nossos interesses fúteis. Agora, eu posso não ser um santo, mas se todos os dias, quando eu vou dormir, eu tiro 10 minutos, gente, é 10 minutos, 5 minutos, 5 minutos é muito tempo, mas nós temos tanta falta de educação espiritual, eu estou dizendo nós mesmos, eu, você, todos nós. O espírito, quem conhece o evangelho, tem que botar a hipocrisia de lado. São 5 minutinhos, é muito tempo. Paremos, tomemos um banho, sentemos na cama, numa cadeira, onde for, no chão. Façamos a respiração profunda. Lembremos do dia, agradeçamos por mais um dia, pela saúde do corpo físico, pela família. Humildemente peçamos perdão pelos erros cometidos. Peçamos, sobretudo, sabedoria para conviver com aquele que é o obstáculo da nossa vida. Se eu tenho um filho problema, todos os dias eu tenho que orar por mim, não é por ele não. Às vezes a gente comete o equívoco de pedir muito por aquele que nos atrapalha. Não, peça por você. Porque eu é que tem que mudar. A sua mudança muda o outro. Agora, quando eu fico sempre me colocando numa posição de que o problema é ele. Não, o problema sou eu. Não é à toa que eu recebo um pai problema, um filho problema, uma esposa problema, um esposo problema. Não, está aqui o Evangelho. É a misericórdia divina nos concedendo no mesmo teatro, no mesmo palco, para reviver antigos laços de desafeto, transformando, amadurecendo, transformando isso em irmandade, transformando isso em amor, em compreensão, em paciência. Se num primeiro momento não dá para ser o prazer de amar aquele, mas pelo menos de respeitá-lo. E se a oportunidade de amá-lo aparecer, ajude-o, chegue junto. As nossas dívidas não precisam ser pagas de uma maneira dramática. Se houver amor, ele pagará a multidão dos pecados. É isso. Então, nós trazemos, apesar do esquecimento do passado, trazemos sutilmente os ímpetos dos indícios negativos e trazemos também as nossas tendências boas. Sabe aquele menino que ele não gosta de brigar na escola? Aquele menino que é conciliador? Aquele menino que ouve o que o pai fala? Quando um adulto fala com ele, ele presta atenção? É aquele menino que está captando tudo que é bom na vida, que está levando a sério desde cedo. Significa o quê? Indícios de virtudes, de bons ímpetos que ele já traz consigo como espírito. Aquele menino que logo cedo manifesta, né, a facilidade com a poesia, com as artes, manifesta a facilidade com o amor ao próximo, aos animais, né? E ele vai crescendo, ampliando aquilo. Que significa isso? Aquele filho que logo cedo gosta dos irmãos, ainda que os irmãos sejam danados, mas ele está ali sempre tentando arrumar a situação. É aquele filho que quando o pai vai querer bater no irmão, ele diz, não, pai, peraí, fui eu que fiz, não foi ele não. Ai, que coisa. Já viu essas situações?
onde um irmão se coloca no lugar do outro, assume a culpa para não ver o outro apanhando e apanha por ele. E o pai nunca vai descobrir que foi ele. O que é isso, gente? É indício de maturidade espiritual. Não é um santo, mas já traz consigo, né? Já traz consigo as marcas das virtudes que trouxe. Que nós falamos muito das tendências negativas, mas tem também as positivas que se manifestam dessa maneira. Vamos então às perguntas, que nós já estamos aqui faltando apenas 15 minutos, as perguntas ou as observações. Vou tentar pegar aqui as perguntas aqui desde o início, só um instantinho. Aqui, acho que começou aqui. Vamos lá. Fox Revelações está dizendo o seguinte: temos que nos apegar nos ensinamentos de Jesus para sabermos nos conduzir. Perfeito. O ensino do Evangelho, clareado ainda mais pela doutrina espírita, é a ferramenta que nós precisamos para, de uma vez por todas, parar de patinar no gelo. Fox Revelações continua dizendo: sabemos conduzir as nossas encarnações da melhor forma. Exatamente. Eu tenho que ter consciência de que não tem santo. Mas se eu conheço o Evangelho e a doutrina, eu vou errar menos, eu vou converter mais ódio em amor. Agora, se eu não faço nada, quem vai mandar no meu passado, quem vai mandar no meu presente, no meu futuro, é o lixo que eu trouxe do meu passado. Vamos continuar aqui. Foco Revelações: não podemos perder a oportunidade que nos foi concedida. Perfeito. Vamos continuar mais aqui. Vamos nos habituar a orar e vigiar. Exatamente. Foco Revelações também lembrando da vigilância, lembrando da oração, porque é a oração que nos dá a condição, né? A oração e a vigilância é a condição que nós temos para sair da mesmice, para sair do pântano que a gente vem escorregando nele, atolado nele há muitas encarnações. Vamos continuar mais aqui. Neves Barros: os sonhos podem exemplificar essas passagens? Pode também. Né? Os sonhos são complexos, mas os sonhos também têm a ver com esse encontro com os amigos espirituais que nos advertem, esses amigos espirituais que nos ajudam. Mas também, se eu estou encharcadinho no meu dia a dia, os sonhos podem ser sonhos, né, de passagens ou de situações que retratam a minha inferioridade. Vamos continuar aqui. Temos aqui a presença do pessoal. Neves Barros está dizendo o seguinte: Neves Barros não, deixa eu ver mais aqui. O Instituto Espírita Recanto dos Pássaros está mandando um abraço fraterno para todos nós aqui que participamos aqui dessa live aqui do Evangelho no Pestalozzi. Obrigado, companheiros aí do Instituto Espírita Recanto dos Pássaros. Um abraço para vocês e bom trabalho também. Ismar entrou aí agora. Maristé, ótimos esclarecimentos, gratidão. Pois bem, estamos agora chegando ao finalzinho do nosso Evangelho. Graças a Deus, mais uma noite de esclarecimento, mais uma noite de aprendizado do Evangelho. Agora lembrando que durante essa prece final, nós temos os nossos amigos espirituais que desde o início do trabalho já estão posicionados em nossos lares, em nossas casas, onde a gente está, posicionados individualmente, para nesse momento, durante toda a palestra, durante todo o Evangelho, eles estão atentos à nossa capacidade, à nossa intuição de percebê-los. E agora, na prece final, eles vão derramar sobre nós um passe, né, concedendo a todos nós o que nós necessitamos, seja do ponto de vista físico, familiar ou espiritual. Vamos à nossa prece final. Santa Maria, Mãe de Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, da humanidade encarnada e desencarnada, desses bilhões e bilhões de espíritos que estão sob a sua égide, sob a égide do nosso Divino Mestre Jesus. Mais uma vez, querida Mãe, elevamos o nosso pensamento em forma de prece para pedir, como sempre fazemos,
que ilumine os nossos corações, que ilumine as nossas mentes, que fortaleça a nossa condição de espírito imortal, iluminando os caminhos por onde temos que passar, reconhecendo que as pedras que existem nesse caminho talvez tenham sido colocadas por nós mesmos. Por isso, querida Mãe Maria, ajuda-nos a superá-las, a retirá-las do caminho com todo o esforço, porque já reconhecemos, querida Mãe, que colocar essas pedras no caminho foi fácil e sabemos do quanto é difícil retirá-las. Mas como a oportunidade da misericórdia divina nos coloca de novo nas mesmas circunstâncias, a fim de que saibamos retirar as pedras que nós mesmos colocamos e que elas vão exigir de nós suor, esforço, coragem, e muitas vezes vamos cair, vamos nos sentir cansados, incapazes de retirá-las sozinhos. Mas através da prece e da fé que temos na Senhora, em nosso amigo Jesus e em Deus nosso Pai, não faltará ajuda, não faltará luz no caminho, para que nos mantenhamos de pé, nos mantenhamos encorajados a pacientemente retirar todas elas, se não nessa encarnação, mas em todas as oportunidades que o nosso Pai nos concede. Abençoa, querida Mãe, as mães do mundo, as mães que valentemente, no bom sentido, cumprem os seus deveres, as suas obrigações, as mulheres do mundo todo, sobretudo aquelas que estão fragilizadas, aquelas que não são valorizadas, que são desrespeitadas e mesmo assim continuam no seu papel. Abençoa aquelas que estão passando pela maternidade, pela gravidez, aquelas que estão sendo ameaçadas pelo aborto, seja pela própria consciência ou pelo comportamento inadequado daqueles que convivem com elas. Abençoa, querida Mãe Maria, os enfermos. Abençoa os nossos irmãos espirituais que nos acompanham, aqueles que trazem consigo as cobranças, que nós dizemos que são os nossos obsessores, mas que não passam de irmãos, aos quais, tanto a nós como a eles, apenas esperam uma oportunidade da reconciliação, do perdão. Abençoa os nossos irmãos que estão nas enfermarias, nas UTIs, nas prisões da alma e nas prisões de parede, de tijolo, aqueles que estão nos vícios de toda ordem. Abençoa os pais de família, aos filhos, aos jovens, a todos os nossos irmãos. Muito obrigado, querida Mãe Maria, por tudo. E dá-nos a sua bênção, a sua proteção e a sua luz, hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Muito bom, mais uma noite de Evangelho. Quinta-feira, se Deus quiser, voltaremos a esse encontro para a gente continuar aprendendo juntos. Um abraço e até quinta, se Deus quiser.